Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que tem jogo importantíssimo amanhã contra a equipe do São Luís, aqui em Bento Gonçalves. Jogo para o Esportivo vencer e sair da zona do rebaixamento. Essa semana teve cheia de contratações, de dispensas, mas também de muito treinamento pelo Benhur. Ontem definiu a provável equipe que deve jogar contra a equipe do São Luís. Deve iniciar a partida com Caio Venâncio, Raul, Katayama, Baggio e Sirena, Fernandinho, Johnny Góes, Luiz Paulo e Guilherme, Kelvin e Rafael Xavier. Essa é a única troca, né? Sai Maicon Pires, entra Rafael Xavier e no meio o Emerson está suspenso, então Johnny Góes deve ocupar o lugar dele. As duas contratações do clube, tanto o Ângelo como o Faísca, ainda não têm condições legais de jogo, não apareceram no bid, então o clube deve aí não conseguir aproveitar eles para o jogo de amanhã. O Faísca, se sair no bid ainda hoje, deve iniciar a partida, já o Ângelo ainda não, né? Mas o Faísca, uma bela contratação do Clube Esportivo, já mostrou ontem na parte do treinamento bastante movimentação, vem da primeira divisão do Campeonato Gaúcho e claro, nós conversamos com ele, que ele fala da expectativa e também das suas características de jogo. Sim, a gente vem agregar aí ao grupo, sabemos da qualidade de alguns jogadores aí que a gente já se enfrentou diversas vezes, alguns eu já trabalhei junto, então vamos procurar somar nesse grupo. A gente sabe da responsabilidade, sabe da situação do clube, não poderia estar passando por essa situação, já que tem uma bela de uma estrutura, então vamos procurar trabalhar aí durante a semana. A característica minha é mais de marcação, posse de bola, toques rápidos, chegada na frente também. Então vamos procurar fazer esse trabalho com ele aí para procurar as vitórias. Além da contratação do Faísca e também do Ângelo, o Léo ainda deve chegar, o zagueiro que estava no São José de Porto Alegre, deve ser mais um reforço do Esportivo e ainda busca um atacante, ainda sem nomes, né? Mas deve chegar o Léo, zagueiro, e mais um atacante para compor o elenco e disputar a zona de acesso, sair dessa zona de rebaixamento e buscar a classificação. Que também nessa semana teve 4 dispensas. Bruno Henrique, Carlos Eduardo, Michel e também Thiago Bispo foram dispensados, foram liberados pelo Clube Esportivo. E ontem o diretor de futebol, Eduardo Casagrande, ele fala das contratações e também dessas dispensas do Clube Esportivo. A gente estava esperando a finalização da primeira fase do Gauchão para podermos contar com alguns atletas que a gente tinha conversado já, né? E com a chegada de alguns atletas, com certeza a gente tinha que tirar alguns também, porque senão o grupo fica muito inchado, né? E prejudica até os trabalhos no dia a dia, né? A gente está trabalhando, o Faísca e o Ângelo já estão treinando, já estão esperando até para acertar os detalhes dos contratos, né, na federação. Tem a possibilidade do Léo vir, né, até hoje talvez, e mais um atacante que a gente está com tratativas aí. Acredito que hoje, até o final do dia de hoje e talvez no dia de amanhã, a gente já tem a definição desses dois atletas. Já. Além do confronto que acontece aqui em Bento Gonçalves amanhã, Esportivo contra a equipe do São Luís, vamos conferir a 8ª rodada completa da divisão de acesso. Esportivo contra São Luís, Nova Prata contra Brasil de Farroupilha, Tupi contra Santo Ângelo e Glória contra o Panambi. Pelo grupo B, Pelotas contra Rio Grande, Inter de Santa Maria contra o Guarani de Venâncio Aires e São Gabriel enfrenta o Santa Cruz. O Esportivo precisa vencer esse jogo com o São Luís, é claro, né? Sem dúvida nenhuma, jogando em casa, buscando aí sair da zona de rebaixamento, mas fica de olho no confronto entre Nova Prata e Brasil de Farroupilha, 2 adversários diretos. Um empatezinho seria um ótimo resultado para o Esportivo. Fica aqui o meu convite, amanhã, 16 horas, Montanha dos Vinhedos, incentivar o Esportivo para cima do São Luís. Lá fomos derrotados pelo placar de 2-0 e quem sabe aqui possamos vencer mais uma partida com o técnico Benhur e dentro de Bento Gonçalves. Pelo Campeonato Gaúcho, mas da primeira divisão, essa semana, né, teve as quartas de finais e com isso foi definido as semifinais do Campeonato Gaúcho. Muita discussão e arbitragens. Tanto o Grêmio como o Inter tiveram pênaltis a seu favor e a decisão foi nas cobranças de penalidades máximas. E a dupla Grenal levou vantagem, levou a melhor e está nas semifinais. Então vamos conferir como foram os resultados das quartas de finais. Inter 2-2 com o Cruzeiro no tempo normal e nos pênaltis 3-1 para a equipe do Inter. O Grêmio 1-1 com o Novo Hamburgo no tempo normal e 6-5
para o Grêmio. Já o Ipiranga perdeu em casa por 2-0 para o Juventude e o Brasil de Pelotas venceu a equipe do Luiz Carlos Vinck, o lajadense, pelo placar de 2-1. Com isso, as semifinais ficaram: Inter contra a equipe do Brasil de Pelotas e a equipe do Grêmio enfrenta o Juventude. Agora, nas semifinais, os jogos acontecem em ida e volta. Os primeiros, claro, na casa do Juventude e também do Brasil de Pelotas, e o segundo na Arena e no Beira-Rio. Pelo Gaúcho de Rugby, a equipe do Farrapos, aqui de Bento Gonçalves, vai a Porto Alegre enfrentar a equipe do Charrua para manter a invencibilidade e também o 100% na competição. Então, acredito que a equipe do Charrua, do Farrapos, consiga vencer a do Charrua e manter a liderança no estadual de rugby. Pelo BGF, jogando aqui em Bento Gonçalves na quarta-feira à noite, seu último teste antes da estreia que acontece amanhã aqui em Bento Gonçalves contra o Teutônia, venceu pelo placar de 4-3 a equipe da ACBF Sub-20, com 2 gols do Paulo Renato, um do Fopa e também um do Fernandinho. O teste serviu para o Vander avaliar algumas coisas. O Kevin foi expulso e conseguiu treinar com um jogador a menos e também botou o goleiro linha. Então o resultado foi o que menos importou. E sim, o último teste, já avisando a estreia amanhã à noite aqui em Bento Gonçalves contra a equipe do Teutônia. E claro, após a partida dessa última contra a equipe da CBF Sub-20, conversamos com o Vânia, que ele avalia a partida e já fala da estreia contra o Teutônia. Hoje acredito que a gente termina uma preparação no qual me mostrou algumas coisas que a gente está deixando a desejar, né? Mas já consegui treinar novamente. Infelizmente o Kevin foi expulso por uma infantilidade, né? A gente marcou 4-3, não tomou gol de novo, né? Treinei o goleiro linha de ataque também, tivemos a oportunidade de matar o jogo e infelizmente pegou na boca do goleiro, outro pegou no rosto, enfim, né? E a gente acaba uma preparação, uma das melhores preparações que a gente teve nos últimos anos, sim. Só que agora a gente tem que transferir tanto que a gente ganhou, tanto aquilo que a gente pregou dentro do grupo, né? Todo um trabalho, enfim, e que a gente transporte esse trabalho, o empenho de todos, né? E que sábado a gente possa fazer um grande começo dentro de casa, né? E aplicar, né, aquilo que foi feito nesses 6 jogos, nessas 6 vitórias que foram importantes, mas ela vai ter um valor muito especial se a gente começar vencendo. Então fica o convite também, para ir acompanhar a equipe da BGF na estreia da Série Ouro, amanhã à noite, 20 horas, ginásio municipal, BGF contra a equipe do Teutônia. Pelas competições amadoras aqui de Bento Gonçalves, retomando as duas, tanto a Copa Amizade como a Libertadores do Nordeste. Primeiro, a Copa Amizade tem a 5ª rodada, onde pode definir alguns classificados. Até o momento ninguém está garantido na segunda fase, mas essa rodada pode aí definir os primeiros classificados. Então vamos conferir como serão os confrontos e os locais dos jogos dessa 5ª rodada. Em Faria Lemos, Racuna contra o Tecubanos, União do Bozo contra o Tandera, o Noite da Graciema, Sem Freio contra o 8 da Graciema e Avacalhados contra o Edmais. Lá no Campo do Colorado, Mônaco contra o Colorado e Fronteira contra São Gotardo. E no Municipal, Capivara contra Sacanelas e Atlético contra o Bola nas Costas. Já na Paulina, Dopolegafá contra Vila Rica e BDL contra São Cristóvão. Em Tuiuti, União contra Missioneiros, Copeiros contra Supremo. E na Leopoldina, Real Madruga contra o UTI e Grande Crush contra a equipe do Cruzeirinho. Lembrando, os primeiros jogos iniciam às 13 horas e 45 minutos e o segundo às 15 horas e 45 minutos. Também vale lembrar que de 7 em cada grupo, as 4 primeiras avançam à próxima fase e as 3 últimas colocadas, além de não classificar, são rebaixadas para a segunda divisão da Copa Amizade. Pela Libertadores do Nordeste, também parou na Páscoa, volta com tudo nesse final de semana, e a equipe do Barracão, a representante aqui de Bento Gonçalves, joga em casa lá no estádio da Ilha Verde e com todos os seus reforços chegando aí. Felipe, o principal deles, já confirmou a presença. Também Maicon e Glauber se juntam aí a Sandro Sotile e a base campeã do Distrital do ano passado. A novidade também foi a liberação do Giba, que estava sendo trancado pelo Rosário de Pinto Bandeira, mas na semana aí decidiram liberar e Giba também pode aí reforçar a equipe do Barracão. Claro que ele está jogando em Barbosa, mas quando acabar lá, mais um reforço para a equipe do Barracão. Mas, além desses jogos, vamos conferir a rodada completa, a terceira rodada da Libertadores do Nordeste.
Barracão contra o Real Madrid, Aliança contra a Ferroviária, São Marcos contra a Linha Brasil. Pelo grupo B, Cavaleiros contra Paranaguá, Pradense contra o Rosário de Pitubandeira e Nova Petrópolis enfrenta o Botafogo de Fagundes Varão. Tá certo? Então quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser ver vídeos e notícias, acesse o nosso site, que é www.atvc.com.br. E eu volto aqui na segunda-feira repercutindo esse final de semana. E querendo uma vitória do Clube Esportivo contra o São Luís amanhã aqui em Bento Gonçalves. Então, um bom final de semana a todos e até segunda.